Diziam que o Corinthians jamais venceria a Libertadores. Uma obsessão que virava frustração. Sempre no quase, sempre no sofrimento. Mas, em 2012, tudo mudou. Uma campanha invicta, cheia de momentos épicos, calou críticos, rivais e até o Chelsea. O que aconteceu naquele ano não foi só história, foi uma resposta ao mundo inteiro. Você sabia que o Corinthians passou mais de 100 anos sem sequer disputar uma final de Libertadores? Para um clube tão gigantesco, com milhões de torcedores e títulos nacionais no currículo, isso parecia uma piada de mau gosto. A obsessão pelo título sul-americano se tornou um peso. Era como uma sombra que pairava sobre cada nova tentativa. A cada eliminação, a pressão aumentava, e os rivais faziam questão de lembrar. Em 2011, veio o que muitos consideram o fundo do poço, a eliminação para o modesto Tolima, na pré-Libertadores. Foi a primeira vez que um time brasileiro caiu nessa fase. A torcida explodiu em revolta, a diretoria foi pressionada e o time desmanchado. Mas ali, no caos, começou a virada. A base do elenco de 2012 começou a ser montada e Tite permaneceu no comando, silenciosamente arquitetando um plano que mudaria a história do clube. Pouca gente percebeu na época, mas aquela queda para o Tolima foi um ponto de ruptura, um antes e depois. E o que veio a seguir foi a construção de um time diferente de tudo que já tinham visto. Como um time sem estrelas, sem artilheiro famoso e com um estilo considerado chato, conseguiu calar o continente inteiro? Essa era a pergunta que muitos faziam em 2012, e a resposta estava em algo que não aparecia nas estatísticas: o coletivo. O Corinthians de Tite era diferente, não dependia de um craque isolado, mas sim de um grupo extremamente organizado, intenso e comprometido. Era um time que, mesmo desacreditado, sabia exatamente o que estava fazendo em campo. Comandado por Tite, o elenco foi sendo montado com precisão cirúrgica. Ralf e Paulinho formavam um dos meios-campos mais eficientes do país. Danilo, discreto mas decisivo, era o cérebro silencioso do time. Jorge Henrique corria como um louco e Emerson Sheik misturava ousadia com provocação. Na zaga, Chicão e Leandro Castan impunham respeito. E no banco, um goleiro chamado Cássio esperava sua chance sem fazer alarde, mas pronto para mudar tudo quando fosse preciso. Enquanto a mídia tratava o Corinthians como apenas mais um brasileiro na Libertadores, dentro do vestiário a mentalidade era outra, foco absoluto. O time tinha uma missão, e ela começaria a ser posta à prova logo na fase de grupos, onde qualquer erro poderia custar caro, mas o que ninguém esperava era que eles não errariam, nenhuma vez. Você sabia que o Corinthians passou pela fase de grupos da Libertadores de 2012 sem perder um único jogo? Em um torneio conhecido pela pressão, pela altitude e pela hostilidade fora de casa, isso não era só raro, era impressionante. O grupo tinha adversários complicados como o Cruz Azul, o Nacional do Paraguai e o Sport Huancayo, com jogos em ambientes desafiadores. Ainda assim, o time manteve a calma, o foco e a disciplina. Era o início de uma campanha que já começava a destoar do comum. A defesa era praticamente intransponível. Foram apenas 2 gols sofridos em 6 jogos. Fora de casa, o Corinthians não se abalava com a pressão da torcida nem com campos difíceis. Em casa, no Pacaembu lotado, dominava os adversários com autoridade. Danilo, Paulinho e Jorge Henrique começaram a se destacar com atuações consistentes e o grupo ganhava confiança a cada rodada. Pouco a pouco, o que parecia apenas um time esforçado começava a chamar a atenção até dos mais céticos. Mas o mais assustador era que, mesmo com essa solidez, o time ainda não tinha mostrado todo o seu potencial. A máquina estava se ajustando. E o primeiro grande teste, aquele que realmente separa candidatos de campeões, estava prestes a começar, com um velho conhecido do futebol equatoriano. Nas oitavas de final, o jogo de ida contra o Emelec, no Equador, terminou em 0-0 e foi tenso do começo ao fim. O time equatoriano pressionou, a torcida jogava junto.
E foi ali que Cássio começou a mostrar a que veio, com defesas fundamentais. Era sua estreia na Libertadores como titular, e já mostrava que seria um dos grandes nomes daquela campanha. Na volta, no Pacaembu, o clima era outro. A torcida lotou o estádio com sede de vitória e o time respondeu com intensidade. Fábio Santos abriu o placar, Paulinho ampliou e Alex fechou o caixão. 3-0, com autoridade. Mais do que a classificação, aquela noite serviu para confirmar algo maior. O Corinthians não era apenas competitivo, era dominante. E, acima de tudo, sabia crescer nos momentos decisivos. A vitória deixou um recado claro para quem ainda duvidava. Esse time estava pronto para brigar com os grandes. Mas o que ninguém esperava era que o próximo confronto seria contra um rival brasileiro. E que ele traria um dos momentos mais tensos da história do clube. Porque o que aconteceu contra o Vasco foi mais do que futebol. Foi milagre. Você sabia que a classificação do Corinthians contra o Vasco foi decidida por uma das defesas mais inacreditáveis da história da Libertadores? Aos 25 do segundo tempo, Diego Souza arrancou sozinho, livre, cara a cara com o goleiro. Parecia o fim, mas então, como num reflexo impossível, Cássio cresceu, defendeu e mudou tudo. Aquela defesa não salvou apenas o jogo, salvou o destino de uma campanha inteira. Depois do milagre, o Corinthians ganhou fôlego e foi para cima. A tensão era insuportável. Faltando menos de 10 minutos, em uma cobrança de escanteio ensaiada, Paulinho apareceu livre no meio da área. Cabeçada certeira. Golaço! Explosão no Pacaembu. Foi o tipo de cena que parece roteirizada, mas era a vida real. Um jogo que resumiu tudo o que aquele time representava. Resistência, sangue frio e capacidade de decidir sob pressão. Com aquela vitória, o Corinthians não só passou de fase, ganhou respeito. A imprensa, anticética, começou a ver o time com outros olhos. Mas o desafio seguinte seria ainda maior. Um clássico brasileiro contra um dos times mais badalados do continente. Neymar, Ganso, Muricy, o Santos era o atual campeão e a semifinal prometia ser uma guerra. O Santos era o atual campeão da Libertadores. Tinha Neymar no auge, Ganso como maestro e um elenco recheado de estrelas. Era o time da moda, o favorito da mídia, e muitos cravaram que o Corinthians não teria chance. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. Em plena Vila Belmiro, o Timão mostrou frieza, inteligência tática e venceu por 1-0 com um gol decisivo de Emerson Sheik. Silenciou o estádio e, com ele, despertou de vez a empolgação corintiana. No jogo de volta, o Pacaembu virou um caldeirão. O Santos precisava vencer, mas o Corinthians fez o que sabia melhor: controlar o jogo, anular o adversário e não dar espaço para erro. Neymar até tentou, mas foi completamente neutralizado pela marcação implacável. O empate por 1-1 garantiu a vaga na final. Mais do que uma classificação, foi uma afirmação. O Corinthians podia bater qualquer um, inclusive o time mais badalado do continente. Com a vaga garantida, restava apenas um último obstáculo: o temido Boca Juniors, um dos maiores campeões da história da Libertadores. Experiente, cascudo, copeiro. E o palco do primeiro jogo seria nada menos que a Bombonera. Mas o que o Corinthians faria lá, ninguém esqueceria. Jamais. O maior teste da história do clube estava para acontecer. O Boca tinha 6 títulos, era o terror dos brasileiros e nunca havia perdido uma final em casa. O estádio pulsava, a torcida argentina fazia pressão o tempo todo. Mas naquele cenário hostil, um novato ousado entrou em campo para mudar tudo: Romarinho. O Boca saiu na frente e parecia que o filme de terror voltaria a se repetir. Mas Romarinho, em sua primeira Libertadores, entrou e, com um toque sutil, calou a Bombonera. Um gol que virou símbolo. No jogo de volta, o Pacaembu explodiu em preto e branco. Emerson Sheik marcou 2 vezes e selou o destino. Corinthians 2, Boca 0. Pela primeira vez na história, o clube conquistava a América. E o melhor, de forma invicta. A festa foi gigante. Campeão da Libertadores da
Agora começava outra fase, o temido Mundial. Você sabia que boa parte da imprensa europeia tratou o Corinthians como um mero figurante no Mundial de Clubes? Para muitos jornalistas, o título já era do Chelsea, antes mesmo da bola rolar. Afinal, era o campeão da Champions League contra um time sul-americano sem tradição mundial. A diferença de investimento, estrutura e visibilidade era gritante. E foi justamente esse desprezo que acendeu ainda mais o fogo dentro do elenco corintiano. Enquanto o Chelsea se preparava com tranquilidade, o Corinthians viajou ao Japão acompanhado por uma avalanche de torcedores. Noite, teremos que ganhar! Vamos, Corinthians! Mais de 30 mil brasileiros atravessaram o planeta para empurrar o time. Algo nunca visto. Era uma verdadeira invasão alvinegra, um capítulo à parte na história das torcidas. No vestiário, Tite trabalhava a humildade, o foco e a confiança. A missão agora era provar ao mundo o valor daquele grupo. E quando o time entrou em campo, algo ficou claro. O Corinthians não estava ali para fazer figuração. Estava ali para vencer. O clima era de final de Copa e o duelo prometia ser muito mais equilibrado do que os europeus imaginavam. Porque do outro lado havia um paredão chamado Cássio e um tal de Guerreiro pronto para a eternidade. Cássio se transformou em muralha naquele 16 de dezembro de 2012, defendendo absolutamente tudo. Hazard, Torres, Mata, todos pararam no camisa 12. Enquanto o mundo esperava um baile do Chelsea, o Corinthians jogava com alma, coração e organização tática impecável. O improvável estava acontecendo diante dos olhos do planeta. O jogo foi tenso, físico, mentalmente desgastante. Um verdadeiro teste de nervos. O Corinthians, mesmo com menos posse, parecia mais preparada. Até que, aos 23 do segundo tempo, veio o momento que parou o tempo. Danilo briga pela bola, gira no meio de 3, ela sobra para Guerreiro, cabeceio perfeito, bola no alto, goleiro batido. Gol! O grito preso na garganta de milhões finalmente explodia. O Corinthians estava à frente na final do Mundial. E o que parecia impossível se tornou realidade. O apito final veio com lágrimas, joelhos no chão e história sendo escrita no gramado de Yokohama. O time que era a zebra derrotou o gigante europeu e se tornou campeão do mundo invicto. Mas essa vitória não era apenas sobre o Chelsea, era sobre todos que duvidaram. O título de 2012 foi mais do que uma taça. Foi a consagração de um projeto, de uma cultura e de uma paixão sem igual. O Corinthians não apenas venceu a Libertadores e o Mundial, ele reescreveu sua história com letras douradas. Tite virou o ídolo eterno. Jogadores como Paulinho, Ralf, Cássio e Guerreiro foram eternizadas. E a torcida provou que não é apenas fiel, é imortal. Aquele elenco deixou como herança algo que vai além do futebol. A certeza de que, com planejamento, humildade e garra, o impossível pode ser conquistado. O bando de loucos não foi só ao Japão. Ele carregou um clube inteiro nas costas, mostrando ao mundo o que significa amar incondicionalmente. E até hoje, em cada canto do Brasil, aquela conquista é lembrada com orgulho e emoção. Se você curtiu reviver essa trajetória lendária, já deixa seu like no vídeo e comenta aqui embaixo. Qual momento te marcou mais nessa campanha histórica? E claro, se inscreva no canal para não perder mais histórias épicas como essa. Aqui, a gente vive o futebol com intensidade e paixão. Vai, Corinthians!